porque agora a nossa meta é 150 likes e vamos falar sobre o Goiás. Goiás, torcedor que não vem de um dia fácil, podemos colocar dessa maneira. Primeiramente, boa tarde, Marcos. Tudo bem? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos que estão aí na nossa audiência aí do F62 Debate. Pois é, o dia ontem que foi bem quente lá pro lado da Serrinha, então tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Muita coisa para a gente falar aqui hoje. Marcos, primeiro, até é difícil organizar aqui os pensamentos, porque é muita coisa, né? É 4-0, é Daniel Paulista, são salários, mas talvez tudo isso é a resposta para o resultado. Enfim, como que você explica o 4-0, o resultado, o placar e a maneira que que o torcedor esmeraldino está se sentindo nessa manhã após a partida contra o Novo Horizontino? Bom, para falar sobre o jogo de ontem, é claro que primeiro temos que falar do que é a parte triste da questão, né? Porque o Goiás decepcionou seu torcedor que, é claro, não compareceu em massa, sim, mas o torcedor estava lá presente, teve uma festa bonita, a torcida estava cantando, estava apoiando, só que o torcedor sai totalmente frustrado, chateado. Tem um monte de adjetivos que a gente pode usar aqui para falar de como o torcedor saiu. Muitos torcedores muito nervosos, xingando bastante, muitas críticas mesmo a várias pessoas, né, que fazem parte do Goiás. Não é só o Daniel Paulista, teve crítica para o Michel, teve crítica para a diretoria, para quem é da família Pinheiro, teve crítica até para o Andrino, né, que é um dos que mais merece críticas. Então, tudo isso que o Goiás está passando culminou no jogo de ontem, né? Porque as outras derrotas daquela fase, algumas delas o Goiás nem jogou mal, outras o Goiás até poderia ter conquistado um empate ali, alguma coisa, mas dessa vez ficou muito, muito ruim a imagem do Goiás. Foi um dia vergonhoso, de verdade, para você perder. Assim, essa é uma das 5 piores derrotas da história do Goiás jogando no Serrinha, né? Já tinha tomado 5-1 de 4-0, mas agora tem mais essa derrota aí para que o seu torcedor possa digerir. É difícil saber exatamente como está o coração de cada torcedor. Cada um pode estar sentindo uma coisa ou outra, mas assim, muitas críticas devem ser feitas, mas com um pouco de também de sensatez, pensar um pouquinho não só no dia de ontem, mas em todo o contexto. Mas foi uma noite trágica na Serrinha, disso eu não tenho dúvidas. Uma noite trágica, o Marcos classificou, mas para você, Gerli, essa noite trágica, ela começa na escalação do Daniel Paulista? Talvez a gente trate isso como início, né? Para mim, ela começa no desfalques pesados para essa equipe. Tadeu, Lourenço, GG, todos jogadores muito importantes para esse time do Goiás, né? Jogadores, especialmente Tadeu e Lourenço, Lucas Rodrigues fora. Então, se a gente for elencar assim, onde eu imagino que ela começa, para mim ela começa aí. Aí você tem a questão da escalação, você tem a questão das escolhas dos jogadores dentro do campo, você tem a questão de uma noite em que o Goiás desperdiçou, por exemplo, só chances claríssimas. O Goiás perdeu 3, 2 com o Anselmo Ramon e uma com o Wesley Garcia. Ainda teve aquela bola na trave, que pegou 2 vezes na trave, que não era uma chance claríssima, mas que poderia ter resultado em gol, né? Depois que a desvia ali no zagueiro e o goleiro faz uma grande defesa. Então, passou para mim por todos esses fatos, os desfalques, a escalação do Daniel, a postura dos jogadores, os erros técnicos dos jogadores em campo e a postura deles depois que tomou o segundo gol também, uma postura entregue, uma postura completamente desarrumado, um time que perdeu a força, se perdeu
completamente em campo. Então, para mim, a soma disso tudo, aliada a uma grande atuação do Novo Horizontino, que a gente precisa destacar também, que é um time bom, vice-campeão paulista, sempre brigando nessa parte de cima da tabela, a soma disso tudo culminou nessa derrota vergonhosa do Goiás, né? A maior derrota do Goiás como mandante na Série B na história, uma das maiores goleadas sofridas pelo Goiás dentro de casa na história, especialmente campeonatos brasileiros, nessa história mais recente, né, principalmente no seu estádio. Então, sem dúvida, uma noite melancólica para o Goiás. Noite melancólica, gente. Tivemos aqui a palavra tragédia, melancólica, dá para ver o nível. Mas torcedor vai deixando o seu comentário também sobre essa derrota que o Goiás sofre, 4-0. Eu vejo que foi um Goiás muito. Foi uma presa fácil emocionalmente para o Novo Horizontino. Quando leva o primeiro gol, o Goiás desmonta. Isso, para mim, é o que mais preocupa. Dirli, e aí as críticas em cima do Daniel, elas estão intensas, Dirli, Gerê. Como que você vê essa situação, Gerê? Até pensando em uma sequência de trabalho. Não estou levantando a bola aqui para uma demissão do Daniel. Longe de, eu nem acho que é a solução. Não compactuo com esse pensamento. Mas eu quero ouvir você, Gerê. Porque, assim, desde ontem à noite, fui dormir tarde, trabalhando na partida, hoje cedo. Foi muito. De 100 torcedores, 90 pedindo aí uma saída e de que a responsabilidade era do Daniel. Mas como que você analisa essa situação em específico? Olha, sobre a situação do Daniel no Goiás, é claro que assim, o torcedor ele vai estar enfurecido por tudo que aconteceu ontem, o fato, a crítica da escalação eu não compreendo, eu acho que quem fala disso está falando muita besteira, porque como muito bem falou o Gerli, o Goiás tinha três grandes desfalques no seu setor, que é o melhor setor do time, o setor que mais funciona, que tem mais qualidade, e eram os três jogadores que mais criam para o Goiás. Então, acho que só desses desfalques aí já seria algo bem grande, algo bem complicado. A gente debateu aqui durante a semana sobre como o Daniel ia escalar esse time exatamente por conta desses três desfalques de grande qualidade que o Goiás estava perdendo. Mas aí entra outra questão. Eu acho que ele deu também um inventado, porque, segundo a coletiva dele, ele falou que o Ramon estava sendo pegado para Cristo. E aí, no jogo, um dia depois, ele tira o Ramon e coloca o Luizão. Então, assim, a entrada do Juninho, eu apoiei aqui ontem no nosso debate. Eu falei que o Juninho, para mim, deveria ser. E ele começou muito bem o jogo. Aquelas chances que o Goiás criou no começo da partida, algumas delas foram com os pés do Juninho, usando a velocidade que ele tem, apesar de ser um jogador de 38 anos, ele tem muita velocidade, ele tem muita garra, ele corre o campo inteiro, ele não se cansa. Então, da parte física, nunca pode ser reclamado do Juninho. O Wesley Garcia também foi outro que criou chances. Ele também jogou aquilo que ele poderia desempenhar ofensivamente, ele fez do que ele podia. Agora, a zaga, a questão da mudança na defesa, aí sim eu acho que é uma questão que a gente pode analisar melhor. Porque a entrada do Luizão no lugar do Ramon, sendo que um dia antes ele deu aquela entrevista protegendo totalmente o Ramon, eu acho que é um pouco sem sentido. E aí, por isso, eu criticaria ele. Agora, outro ponto que também pode ser ligado ao Daniel Paulista sobre a sua culpa é sobre a questão do que o Geri falou, sobre a questão mental. O Goiás estava jogando muito melhor que o Novo Horizontino no primeiro tempo, até tomar o primeiro gol. Depois que tomou o primeiro gol, como você falou, o futebol caiu. Parece que os jogadores esqueceram de como se joga futebol. Não é nem jogar em alto nível, não estava jogando nada. Depois do segundo gol, acabou. Ali, para mim, a derrota já tinha sido sacramentada no segundo gol. O terceiro e quarto foram gerados também de erros do Goiás, principalmente posicionamento. Eu sei que ele queria reverter o placar, ele queria colocar o time para cima e tudo mais,
mas foi deixado muitos espaços atrás e por isso o Novo Horizontino soube usar muito bem esses espaços. Então, assim, tem várias explicações. Talvez a gente estava até brincando no grupo, não devesse ter pago o salário antes do jogo, pagasse depois, né? Por conta dessa questão de que quando não estava pago, os jogadores estavam correndo, estavam desempenhando bem, estavam vencendo. Então, assim, tem muita coisa para ser criticada. Agora, colocar tudo nas costas do Daniel Paulista e principalmente ser imediatista, tratar isso como o fim do mundo e que ou é o Daniel Paulista fora, o Goiás vai cair, o Goiás, qualquer outra coisa que o torcedor possa falar, eu acho que isso é exagero, eu acho que isso é desespero e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu acho que o Daniel Paulista é um bom treinador, quando ele teve o time completo, o Goiás desempenhou um bom futebol e agora está passando por dificuldades. Eu não acho que é o fim do mundo, tem erros para corrigir, sim. A coletiva pós-jogo, inclusive, dele, foi muito daquela de um dos pontos que foi tocado, sobre a questão de que ele deixou nas entrelinhas, que ele reclamou que o Goiás precisa de reforços para poder competir, buscar os objetivos que o Goiás tem, que é buscar o acesso. Então, assim, ele também deixou na coletiva algo claro que está sendo atrapalhando o seu trabalho, que é a questão do déficit no elenco. A partir do momento que tem lesões, suspensões e a convocação do Lucas Rodrigues, o Goiás ficou totalmente esfacelado no meio-campo, que é o seu melhor setor, e por isso acabou, por tudo isso, né, acabou tomando esse 4-0 vergonhoso em casa. Boa leitura do nosso Marcos Gerli, e você, como que você analisa essa situação do Daniel Paulista, né? Mais uma vez, sem levantar a bola que ele tenha que ser demitido, mas o que foi a reação imediata do torcedor. O juiz apitou ali, antes do apito, né? Na verdade, nós já tínhamos pedidos para uma saída do Daniel. Você considera a reação natural do torcedor? Considero. Para mim é uma reação natural pelo momento. É igual o Marcos ele citou. No final do jogo tinha muita gente xingando, muita gente brava. Outra reação natural também. Agora o dirigente é que tem que pensar de uma maneira diferente. Não totalmente diferente, mas tem que pensar de uma maneira diferente. Então acho que o Daniel deve ser cobrado, mas principalmente os jogadores do Goiás precisam ser cobrados também. Então, para mim, esse pedido de parte da torcida, acho natural. Normalmente aconteceria em qualquer clube que tomasse uma derrota como essa que o Goiás sofreu ontem. Mas nem é o ponto que mais me preocupa, essa situação do Daniel ser cobrado. Ele já houve essas cobranças quando o Goiás ficou aquelas 4 derrotas consecutivas, elas voltam agora, isso é natural. Mas o que mais me incomodou nesse jogo de ontem, e me incomoda nesse atual momento do Goiás, porque é a questão da figura, sabe? A figura representativa. Vamos lá. O Goiás ontem sofreu sua maior derrota como mandante na história da Série B. Não é nessa edição, não, é na história em toda. Uma das maiores goleadas dentro de casa já sofridas pelo Goiás na história. E aí, depois do pós-jogo, quem é que falou pelo Goiás? Vamos elencar todos eles? O Juninho, que é um empregado do Goiás. Sempre fala, viu? Ano passado, na crise, ele falava. Exatamente, mas ressalto a importância do Juninho falar, valorizo isso, mas o Juninho é um funcionário do Goiás. O Wesley Garcia, outro funcionário do Goiás, que mal fala português, e o técnico Daniel Paulista, por esses 3 que falaram. Todos eles funcionários do clube. Aí eu pergunto, e pelo clube, quem é que falou? O presidente do conselho de administração falou? O diretor executivo, que é contratado, mas ele falou? O presidente do conselho deliberativo falou? Quem falou pelo Goiás? Quem? Sabe quem falou pelo Goiás?
o cara que o Gerê viu xingando. Era o único que estava falando pelo Goiás, era aquele cara, era aquele torcedor. Porque em termos de dirigente, ninguém falou. Tem horas que você tem que estar lá, cara. Não tem jeito. Na hora da crise, não é o funcionário que tem que apagar o incêndio, é o responsável. E para mim, o recado que a diretoria do Goiás deu, mais um, foi péssimo. Péssimo. Eu até pergunto, será que tinha algum dirigente do Goiás ontem na Serrinha? É uma pergunta, porque eu não sei. Eu nem duvido que não tivesse ninguém, sabe? Nem duvido dessa possibilidade, mas eu não sei. Estou fazendo uma pergunta que eu não sei. Então, é um cenário assim, ó, que você já viu aquela casa que o pai trabalha fora e a mãe trabalha fora? Aí o filho adolescente é que resolve o que vai comer de almoço hoje, se vai almoçar ou se vai comer bolacha, se ele vai tomar banho ou se vai dormir sujo, se ele vai escovar o dente ou se ele vai dormir com a boca suja. É assim que dá a sensação às vezes, porque ontem o Daniel falou o que ele quis falar, o Juninho falou o que ele quis falar, quem não quis falar não falou. O dono da casa não está lá. O dono da casa não está lá. Então, para mim, isso diz muito sobre a diretoria do Goiás. Sabe, o Goiás é uma diretoria omissa. Você quer pegar uma informação do Goiás, é o maior sacrifício da terra. E olha que o Goiás ele tem dificuldade para você fazer, pegar informação positiva, inclusive. Não precisa ser informação de não estar pagando, essas coisas, não. Informação positiva você tem dificuldade de pegar. Então, é um time que comunica mal, um time onde os seus comandantes, os seus dirigentes não aparecem para dar as suas satisfações. Num momento como esse de ontem, jamais poderia passar sem que um dirigente do Goiás falasse. Ninguém falou nada, hoje ninguém falou nada. Talvez o restante dessa semana ninguém fale nada, certo? Então isso, para mim, é o fator mais preocupante. Porque o Goiás atrasou o salário, sabe, o único que falou foi o Michel. O Michel foi o único que falou dos salários atrasados. E falou porque ele quis falar. O Michel fez uma atitude que eu não consigo ver nenhum outro diretor de futebol no Brasil fazendo. Ele foi lá e falou que estava devendo mesmo, que jeito que estava devendo. Ele cobrou da diretoria e ninguém da diretoria deu qualquer tipo de resposta. Não para o torcedor, não fala para nós não, para o torcedor. Então, esse modelo de direção do Goiás, eu não acho que dá errado, não. Eu tenho certeza que dá errado. Essa administração, a administração do Goiás, ela é distante e fragmentada. Por exemplo, se fosse para eu falar para Ana, liga para fulano de tal, para ele falar sobre essa derrota. Eu não sabia quem deveria ser o fulano de tal. Porque não tem o fulano de tal. O Goiás tem os fulanos de tais. Uns fulanos de tais, mas não tem o fulano de tal. Então isso é um problemaço, Quem é do Goiás, você acha que foi lá no vestiário, por exemplo, e cobrou os jogadores ontem? Ninguém. Falou sobre isso, ninguém. Ninguém foi lá. Entendeu? Então não tem problema se o adolescente queima a carne, não tem um problema se o adolescente larga, mistura no prato e joga pro cachorro. Não tem problema se a geladeira passou a noite aberta. Não tem problema se o liquidificador tá ligado na pia, lá tem 2h30 batendo sem nada. Porque não tem comando na casa. São os adolescentes que tomam conta. Eles ligam a televisão, larga ligado, não desliga, liga o rádio, liga o celular, mexe no computador, almoça 3h da tarde, vai dormir sem tomar banho. Tanto faz. Cada um faz o que for da sua necessidade. Cada um faz o da sua necessidade. Por quê? Porque no Goiás não existe comando. O Goiás não tem quem dá ordens lá hoje, não tem quem dá cartas lá. Cada um faz o que quer.
Se o Goiás é organizado, vai pro jogo bonitinho, com o uniforme arrumadinho, com as escalações divulgadas, o time joga lá em campo, você sabe por quê? É por responsabilidade dos funcionários. Isso aí é do caráter dos funcionários. Respeitam o treinador escala o time, todo mundo vai pro jogo, todo mundo concentra, isso é por conta dos funcionários. Porque no comando, meu filho, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Aquela entrevista do Michel, eu não estou criticando o Michel por dar aquela entrevista, mas é uma entrevista típica de um time que não tem dirigente para comandar. Você consegue imaginar o Alarcon Pacheco chamando a imprensa lá no Vila? Ana Lívia Dias, Roberto Baronil, quem mais? Tandara Reis e por aí vai. Natália Freitas, juntem vocês aqui que eu vou dar uma entrevista para vocês hoje. Aí vocês chegam lá e ela vai, fala. E o Hugo, não tem nada de Hugo, não. É eu e vocês aqui, ó. Eu que tô dando entrevista, não tá pagando, não tá isso, não tá aquilo, mas vai pagar, e isso, e uma hora os resultados vai parar de aparecer, não sei o quê. Vocês conseguem imaginar uma cena dessa? Vocês conseguem imaginar o Júnior Murtosa, que tá há 20 anos no Atlético, ele não chegou em janeiro agora, igual o Michel, não, dando uma coletiva dessa lá no Atlético, igual o Michel deu lá no Goiás? Aquilo só acontece onde não tem comando. É só onde não tem comando que acontece. Então, o barco do Goiás, ele ainda anda numa direção assim, ó, porque os funcionários é que tomam conta do Goiás hoje. Eles vão tomando conta, assim, para não deixar o trem ficar bagunçado. Mas quem dirige o Goiás, quem comanda o Goiás, administração Wi-Fi, sem contato, sabe? Administração distante, de vez em quando alguém fala alguma coisa, de vez em quando alguém aparece lá, é igual fazenda de herdeiro, sabe? Fazenda de herdeiro, o herdeiro vai para a cidade, meu filho, fica lá 40 dias, viaja, vai lá no Nordeste, vai lá no Sul do Brasil, vai nos Estados Unidos, e o gerente que está tomando conta da fazenda lá, ó. Ele que resolve, se vai inseminar a vaca, se vai descartar a vaca, se vai plantar esse ano safrinha, se não vai plantar, é tudo na mão do gerente. Se o gerente largar esse trem, se ele vai mandar o funcionário embora, se ele não vai mandar, é tudo na mão do gerente. Então isso para mim é um problema muito mais grave do que o 4-0 ontem para o Novo Horizontino, sabe? Então isso o Goiás precisa, alguém no Goiás tem que tomar essa iniciativa, porque o Conselho do Goiás também, que eu sei que eles têm muita aversão à minha pessoa, pelo menos parte deles, eu respeito muitos conselheiros do Goiás que levantam a voz, tenham certeza que eu tenho respeito por vocês, mas vocês são uma minoria insignificante politicamente falando, não insignificante por ter opinião, mas força política vocês não têm dentro do clube. Então o Conselho do Goiás é uma das entidades mais inúteis que existe nesse estado. O Conselho do Goiás não serve para nada, nada, não resolve nada. O Conselho do Goiás é um conselho de amém. Vão lá para falar amém. Um ou outro levanta a mão, não tem força nenhuma, e pronto. Aprova-se o que quiser. Se amanhã quiser trocar o nome do Goiás, troca. Se quiser trocar a cor do Goiás, troca. Se quiser vender a serrinha, vende. O Conselho do Goiás não diz nada para nada. Determinação de voto. Vocês vão votar assim, ó. Acabou, não tem nada. Vai mudar o estatuto. Não foi o Conselho que mudou o estatuto tem 2 anos, 3 anos? O que o Conselho vai fazer agora de novo? Ele vai mudar de novo. Eles nem leem para votar, a maioria deles. Eles nem lêem esse estatuto, não. Eles votam lá porque é para votar desse jeito aqui. Pronto, acabou. Sabe? Então, esse tipo de situação, ela é muito perigosa para o clube a longo prazo. Eu venho falando isso há algum tempo, eu tenho para mim que o Goiás vai conhecer a Série C em breve. Eu não sei exatamente quando, mas eu tenho para mim que o Goiás vai conhecer a Série C. O Goiás que nunca jogou Série C. Por quê? Pela maneira com que o Goiás é conduzido. O Goiás é um time que diminui a cada ano. Cada ano que passa, ele é menor do que no ano anterior. E isso é uma tendência. Se você continua caminhando assim, uma hora você acaba chegando
em um nível mais baixo. Então, para mim, a situação do Goiás ela é complicadíssima. Acabei estendendo um pouco aqui, peço até desculpa aos outros torcedores, mas é porque tem momentos que você precisa falar mais. Não, exatamente. Dire, você gostaria também de uma fala? Pode ficar à vontade. Olha, sobre a questão de omissão do Goiás, quando nós falamos de omissão da parte diretiva do Goiás, só tem um nome que pode vir à mente. Eu sei que quem geralmente fala defendendo o elenco é o Tadeu e o Juninho, porque desde o ano passado são eles que aparecem nas entrevistas. É o técnico, antes foi o Wagner Mancini, hoje é o Daniel Paulista. É o diretor de futebol, ano passado foi o Andrino, agora é o Michel Alves, mas, como bem disse, nenhum deles são donos do Goiás. Quem é dono do Goiás, todo mundo sabe. Ano passado ele voltou a ser presidente do Conselho Deliberativo e eu me lembro muito bem que naquele dia do FICO, do Wagner Mancini, naquela coletiva em que eu estava presente, Paulo Rogério Pinheiro falou que na crise ele ia aparecer. E aí o Goiás passou por crise ano passado, ele não apareceu. O Goiás agora entrou em crise de novo e não vimos Paulo Rogério Pinheiro. Se alguém precisa aparecer para dar voz, para falar pelo Goiás, é o Paulo Rogério Pinheiro, porque ele é o presidente do Conselho Deliberativo. Eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal ao Paulo Rogério, não estou citando nada fora do comum. Estou falando só que ele é o presidente do Conselho Deliberativo e ele mesmo falou naquela coletiva do dia do FICO do Mancini que ele estaria presente na crise. Então, a pergunta que todo torcedor do Goiás quer saber, a resposta é: cadê Paulo Rogério Pinheiro? Tá aí a fala do Marcos Gerê, importante também. Estendemos aqui um pouquinho o Goiás, mas o tema se fez necessário. Acho que o resultado, o placar, o jogo em si acabou ficando de escanteio. O que gerou os 4-0 foi o mais importante em termos de bastidor e debatemos muito bem isso aqui. E